Oi pessoal! Hoje nós estamos aqui com a participação do Igor, do Programador BR, né? E nós vamos falar sobre linguagens em alta aqui no Canadá. Então vai ser bem focado para esse público de TI. Hoje o Wilson vai ficar aqui assistindo, né? E a gente vai falar. Tanto que eu já fiz a introdução pra falar, porque depois eu não falo mais nada. Não vai falar mais nada no canal. Na verdade, eles me chamaram aqui, mas acho que eu que vou entrevistar o Greg. Então vamos deixar agora, Igor, por favor, se apresente, conta um pouquinho sobre o seu canal. Eu queria antes agradecer pelo convite. E meu nome é Igor Oliveira, eu tenho um canal sobre programação e empreendedorismo, porque eu sou desenvolvedor independente há muitos anos. Eu crio aplicativos de celular, coloco na App Store, vendo meus próprios aplicativos, eu não tenho chefe, não tenho horário, e eu consegui fazer disso a minha profissão, meu modo de viver. E me mudei há pouco tempo para o Canadá, acabei incluindo também lá no canal algumas coisinhas sobre o Canadá, mas é muito pouquinho. Então o canal é mais sobre programação e empreendedorismo, Programador BR, assiste lá. E o Will e o Greg me convidaram aqui para falar um pouquinho sobre linguagem de programação, que é um pouco do que eu falo lá no meu canal. Eu acho bem interessante trazer aqui o Igor, porque muita gente nos pergunta, né? E apesar de eu ser da área de programação, muita gente pergunta sobre essas linguagens mais modernas e tal. E lá no canal dele você pode encontrar tudo um pouquinho sobre essas linguagens, sobre a parte de empreendedorismo, como é trabalhar home office aqui no Canadá. Então tem bastante assunto interessante aí pro pessoal da área de TI. Bom, vamos começar então falando aí um pouquinho sobre as linguagens em alta aqui no Canadá. Fala um pouquinho das linguagens que você acha que está mais em alta. Acho que o Canadá é muito internacional nessa parte, né? Acho que linguagens que estão no mundo inteiro também tem aqui, né? Então... Eu acho que acaba refletindo muito e acho que a vantagem, principalmente Vancouver aqui, está perto do Vale do Silício. Sim. E os Estados Unidos é um grande polo, né, de tecnologia, e o Canadá acaba conseguindo pegar um pouco disso também, até por conta das regras de imigração. A propósito, lá no meu canal a gente gravou um vídeo sobre imigração, se você quiser assistir depois. Então a gente acaba pegando um pouquinho aqui dessa demanda dos Estados Unidos. E realmente o que reflete em questão de tecnologia no mundo acaba refletindo aqui também. E as tecnologias em alta aqui são normalmente as que estão em alta em qualquer lugar. Provavelmente vai refletir um pouco as maiores listas que você vai ver aí no Brasil também, que é Java, né, para grandes empresas, e aí para empresas um pouco menores, JavaScript, e o Python tem se destacado também. Essas são as três principais. Só que uma coisa muito importante, que principalmente eu gosto muito de falar lá no meu canal, é que talvez, se você está começando você quer procurar uma linguagem para se especializar, para aprender, talvez olhar para essas listas de linguagens mais pedidas não seja a coisa mais importante. Seja mais importante você definir o que você gosta, qual que é o seu objetivo. Como eu falei aqui no início do vídeo, por exemplo, eu gosto de criar aplicativo de celular. Então não adianta, por exemplo, eu buscar uma linguagem de programação como o PHP, que não facilita muito nesse processo, entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho um objetivo, fica mais fácil eu chegar lá. E eu acho muito que isso é uma vantagem, porque se você fizer aquilo ali que você curte fazer, a tua chance de se destacar é muito grande, né? E apesar de muitas vezes você escolher uma linguagem que não está nas listas das maiores, não quer dizer que não tenha vaga para essa linguagem. Quer dizer, só que tem menos do que as outras e você não precisa de muitas vagas, você só precisa de uma. Mas uma coisa que eu achei interessante aqui no mercado aqui de trabalho, né, depois que eu vim do Brasil para cá, é o quanto eles utilizam frameworks aqui. Né? Isso é uma coisa, então, se alguma das linguagens que você escolher tiver frameworks, né, que estão nessa lista das top linguagens, eu acho importante eles aprenderem isso daí, porque foi uma das coisas que eu tive muita dificuldade no começo. Eu cheguei no Brasil, eu trabalhava com PHP puro. E aí eu cheguei aqui, era tipo todos os frameworks, né, da vida, Laravel, né, entre outros. E isso foi bem difícil para mim no começo, porque eu tinha que estar procurando emprego e ainda aprendendo essas outras linguagens. E é bem difícil aprender uma linguagem e se colocar em prática, né? Então eu ficava assim numa balança, assim, querendo estudar, querendo procurar vaga, e não chegava a muitos lugares com isso. E eu acho isso bem interessante porque uma das razões disso acontecer provavelmente é como que o mercado enxerga a programação. O que eu quero dizer com isso? Lá no Brasil, provavelmente você vai ter mais vagas de programador
para uma empresa que não é atividade fim a programação. Ela não é uma empresa de software. Você vai utilizar a programação como uma área de suporte de uma empresa, de um banco, de uma empresa, de uma logística, de alguma outra coisa. Aqui, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, você vai ter muito essa cultura de startup, que são empresas que estão criando seu próprio produto, que estão criando seu próprio negócio, e aquele produto ali que ele é totalmente feito em cima da tecnologia é o carro-chefe da empresa. Então ela precisa ter metodologias mais avançadas. Isso vai fazer mais diferença para o negócio dela. Então acho que por isso acaba refletindo nisso, em você, até porque mesmo que se você estivesse aqui numa empresa que não tem como atividade fim a tecnologia, você vai pegar o profissional que vem da empresa que tem. Então esse profissional vai trazer ali aquele know-how dele do framework e vai acabar implementando também. Então isso acaba se espalhando e você vai enxergar mais isso aqui do que lá. E também acho que essa questão que você falou de ter muitas startups aqui, acaba acontecendo de eles sempre estarem lançando produtos novos e aí eles têm a chance de utilizarem as últimas linguagens, né? Porque no Brasil muitas empresas já têm aqueles softwares mais antigos, né? Como que você vai implantar um framework ali no meio do caminho? É bem difícil. E isso é bem interessante porque dá pra gente puxar aqui uma linha que, por exemplo, no Brasil é muito comum, até hoje você vê em alguns bancos terem certos tipos de computadores que utilizam COBOL como linguagem de programação. E o que isso acarreta, né? O que isso traz? Às vezes você não consegue achar o profissional daquela linguagem porque ela é uma linguagem semi-morta, mas ao mesmo tempo você tem um negócio que movimenta muito dinheiro, que é muito importante, que necessita daquela mão de obra. E então, para o profissional, muitas vezes, se ele for na contramão da corrente, em vez dele buscar a linguagem mais utilizada, ele buscar uma linguagem que tenha demanda, mas que não tenha mão de obra, pode ser que faça com que ele se destaque. Às vezes ele até encontra emprego até mais fácil do que ele utiliza nas mãos. Bom, vamos falar um pouquinho de JavaScript. Uma modinha que tem aqui em Vancouver é a utilização dos frameworks aí para JavaScript. O que você tem visto aí que está mais bombando aí para JavaScript? Eu acho que nem é modinha, é uma guerra mesmo. É uma guerra, aí, né? Porque quem gosta de um framework não gosta do outro. E é muito engraçado porque lá no canal, às vezes, eu faço um vídeo utilizando algum framework e vem muita gente perguntar: por que você não fez com tal? Sim. Tipo, e às vezes eu escolhi esse aqui só, eu posso fazer depois com um outro vídeo e tal. Então a pessoa ela pega aquele framework para si e realmente o JavaScript ele se tornou esse coringa, né? Isso se dá muito porque o JavaScript é a linguagem do front-end, né? Sim. Ele é a linguagem que permite você manipular ali a tela, manipular os elementos na sua homepage. E por causa disso, é normal que os frameworks sejam criados ali em volta dele e que isso comece a melhorar o processo de criação de uma página e as pessoas comecem a adotar isso. O negócio é que, quando você vê esse processo acontecer, você aumenta a dependência do JavaScript, você vai ter também mais programadores correndo para o JavaScript, e o JavaScript ele acaba sendo um coringa, né? Porque ele é o responsável por controlar tudo ali no front-end. E é muito comum você ver vários frameworks nascendo em volta dele, porque cada um acha que tem a melhor maneira de implementar. Lembrando que cada framework vai ter uma necessidade diferente. Um é para tornar toda a parte de animação mais rápida, o outro é para ter uma modularização maior, o outro é para ser mais rápido o desenvolvimento. Então cada um vai ter ali a sua vantagem, né? Normalmente tanto faz, para a maioria das coisas. É mais uma escolha. Eu quero fazer com esse. Esse aqui é o que eu conheço alguém que sabe esse. A melhor opção é essa. Mas eu achei interessante, no caso dos frameworks, utilizar, né, o que está em alta no mercado, que vai aumentar suas chances ali de conseguir alguma coisa, né? Mas é uma confusão gigantesca. Eu ainda só sei jQuery do framework e Backbone que ninguém utiliza, que é só a empresa que eu trabalho que utiliza. Mas, por exemplo, você tem vários no mercado, né? Você tem o Vue, você tem o React, você tem... o que mais? Tem o Angular. São os mais populares, são esses três, o Vue, o React e o Angular.
E aqui a gente pode entrar numa guerra também com o pessoal do que é framework e o que não é, o que é biblioteca. Mas não vamos entrar aqui, tá? Sou péssimo nessa terminologia. Tudo de framework. E realmente, esses são os mais comuns e eles acabam dando filhos também, porque como você já tem desenvolvedores acostumados com aquele framework ali, começa a nascer frameworks que utilizam aquele mesmo formato, aquela mesma ideia de como se criar um código, agora aplicado a outras coisas, que é o caso do React Native, por exemplo, que ele é muito parecido com o React, mas ele tem a aplicação para mobile, a aplicação para criar aplicações para celular e não para web, né? Você tem o Electron também, que permite que você utilize a linguagem JavaScript para criar, junto com HTML, CSS ou com o framework, você vai poder utilizar o Electron para criar uma aplicação para desktop. E isso acaba dando um poder muito grande ao JavaScript, porque ele acaba sendo o carro-chefe que começa a dominar todas as áreas onde ele era só o cara do front-end. Agora você pode criar para mobile com ele, você pode criar para desktop e você pode criar para back-end com Node.js. Então, aí ferrou o pessoal do PHP, né, igual eu, que vai fazer... Muitas empresas às vezes querem adotar tudo numa base só, né, que fica mais fácil, você pode reaproveitar ali algumas funções. E aí complica, né? Você pode pegar, às vezes, o cara e botar ele para apagar algum incêndio também, ele consegue fazer alguma coisa, mesmo que a especialidade dele seja o front ou o back, ele consegue transitar ali nos dois mundos, então isso pode ser interessante também. Então, na verdade, acho que talvez se eu tivesse que dar uma indicação, mesmo se você vir aí numa lista outras linguagens acima do JavaScript, isso é algo que você deve considerar também. Com JavaScript você pode ter aí uma mobilidade maior, grande, transitar mais. E você acredita que eu odiava JavaScript? Ainda não gosto. Eu acho uma linguagem bem complicada, bem mais difícil que PHP, principalmente para você mexer com os elementos da tela, eu acho bem complicadinho isso. Então, eu já estou há mais de um ano trabalhando com Backbone, que é baseado ali no JavaScript, então eu tenho praticado bastante. Então já não odeio mais, mas não é minha favorita ainda não. Mas aí você começou com PHP e o JavaScript acabou te fisgando ali de alguma maneira. Eu tive a opção, né? O mercado está entrando bastante, né, com a utilização do JavaScript e você não consegue fazer uma aplicação sem utilizar JavaScript praticamente. E eu vou te falar que isso talvez nessas listas acabe sujando um pouco os dados, porque às vezes você vai ter lá uma vaga que é de React Native e talvez quem está ali avaliando o que tem mais vaga não considere isso como uma vaga de JavaScript. Sim. Né? Então, tipo, mas é puro JavaScript. Se a pessoa sabe bem JavaScript, né, todos os conceitos novos do JavaScript, ela vai pegar muito fácil. Na verdade, essa é a dica de ouro, tá? Antes de mergulhar no framework, mergulha na linguagem, aprende o JavaScript em si. Se você quer front-end, se você quer trabalhar com algum desses frameworks, aprende o JavaScript, porque vai facilitar muito a sua vida e porque provavelmente daqui a 2 semanas vai ter um framework novo de JavaScript. Então, se você souber muito bem o JavaScript, já vai entrar mais fácil nesses frameworks. Mas quem está no Brasil e está vindo para cá, se não sabe um framework, recomendo que aprenda os frameworks de JavaScript, que aqui o mercado pede bastante. E tenta não inventar muito, fica nesses 3 aí, Vue, React, Angular, porque são normalmente os mais utilizados. Mas uma coisa que me surpreendeu aqui é que eles usam bastante para a parte, mudando um pouquinho de assunto, a parte de WordPress, bastante aqui também. E eu não sabia que era tão bem utilizado no mundo, né, WordPress, e aqui muitas empresas utilizam para o desenvolvimento dos sites, né? O WordPress facilita muito a vida, né, principalmente do negócio, do empregador, de quem está criando de fato um negócio. Nem tudo você vai ter que recriar. Muitas vezes você vai conseguir utilizar ali módulos, plugins, temas do WordPress e rapidamente você monta ali um site com todas as funcionalidades que você quer. Então sim, ele é muito utilizado porque ele é realmente muito poderoso. Sim. No Brasil eu tentei utilizar uma vez, aí me deu mais trabalho tentar aprender a utilizar ele do que criar o site. Então eu acabei criando o site do zero. E isso é muito engraçado, porque eu também tive, quando eu comecei a mexer com WordPress, eu tive essa mesma impressão de que era muito complicado configurar o WordPress. Sim, era muitos campos pré-determinados lá. Ah, mas eu não quero isso, aí eu vou ter que mexer no código lá.
Aí tem aquelas funções, então eu achei mais fácil criar o site do que utilizar. Pois é, eu insisti um pouquinho e aí futuramente eu acabei caindo num curso de marketing digital que me ensinou bastante e hoje eu entendo o poder do WordPress. Sim, acho que aprender no WordPress é uma ferramenta muito poderosa. Principalmente quem não é exatamente da área, né? De quem, por exemplo, você precisa de um site, de um blog, de alguma coisa desse tipo e você não é da área de computação, não é programador, o WordPress pode te atender. Sim, com certeza. Falando um pouquinho aí de mobile, o que você recomenda aí na parte de mobile? Que você manja bastante de mobile. Mobile é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu fiz minha carreira, como eu ganhei dinheiro, como eu me sustento há 10 anos quase. E hoje eu faria totalmente diferente do que eu fiz quando eu comecei, né? Sério? Principalmente porque as tecnologias que tem hoje já são outras totalmente diferentes, com outras funcionalidades e outros objetivos. Na época eu tinha que fazer a opção de ser um desenvolvedor iOS ou Android. Sim. Eu escolhi o iOS porque por uma visão de negócios fazia mais sentido em termos de usuário. Eu decidi criar aplicações para o mundo inteiro e não focar só no Brasil. Então isso é importante também. Se você está começando algum negócio, é importante você basear suas decisões em dados, né, e nos seus objetivos. E hoje a gente tem vários frameworks como o React Native, que a gente falou aqui, mas tem também o Flutter, que é uma grande aposta aí do futuro. Hoje muita gente me pergunta, o que eu faço? Começo com React Native, começo com Flutter. E é impossível dar essa resposta, né, de forma certeira, porque a tecnologia muda muito rápido, existem várias tecnologias que elas nascem e morrem antes da galera adotar, então não tem muito como saber como que vai ser o Flutter. A minha dica nesse caso seria o seguinte: hoje o React Native ainda está mais estável. Para você ter uma noção, como eu falei, eu sou desenvolvedor independente, eu crio meus próprios projetos e eu não estou aplicando para nenhuma vaga aqui no Canadá, nunca apliquei, mas desde que eu cheguei há mais ou menos um ano, eu recebi pelo menos umas 5 ofertas de vaga entre desenvolvimento nativo com iOS, porque é o que está lá no meu LinkedIn, mas para React Native também, que não é algo que fora do meu canal eu divulgue muito, né? E assim, beleza, mas você divulga no seu canal, tá? Mas o público que chega até mim aqui é o público gringo, né? O público dos Estados Unidos, do Canadá. Então eles acabam... Eles não assistem o canal. Exatamente, eles acabam buscando, de alguma maneira eles me encontram para React Native. Então hoje isso ainda é uma realidade, o React Native ainda tem mais vaga, mas pode ser que no futuro mude para o Flutter, não tem muito como a gente saber. Cada hora vai surgindo uma linguagem nova, vai substituindo, não tem jeito, né? Sempre essa mudança mesmo. Bom, uma outra coisa importante para você levar em consideração na hora de escolher, né, qual a linguagem que você vai usar, qual framework, essas coisas todas, é a comunidade, né? Exatamente. Porque se você escolhe uma linguagem que tem uma comunidade forte, você vai ter muitas vantagens, principalmente porque o processo de aprendizado de uma nova linguagem, ela gera erros, né? Muitos erros, e você vai buscar isso. Se você tem muita gente utilizando, muita gente respondendo as perguntas e os erros que aparecem, é muito provável que aquele seu erro ali tenha dado para outras pessoas também, você acha a solução. Você vai para uma linguagem mais nova, que não tem uma comunidade tão forte, você vai ter que penar um pouco mais aí. Eu sofro um pouquinho com Backbone, que não é todo mundo que mexe com esse troço, aí para achar alguma coisa é bem difícil. Igor, você comentou que você trabalha de casa, né? Então home office. Conta um pouquinho pra gente como que é essa diferença, talvez se existe diferença, né, de trabalhar em estilo home office no Brasil e aqui no Canadá. Você sente alguma diferença? Eu acho que tem vantagens e desvantagens, muito por conta do país mesmo, né? Por exemplo, aqui no Canadá eu consigo ter acesso a mais coisas. É mais fácil você comprar um equipamento, um computador, um celular, que são os nossos instrumentos de trabalho, né? Por exemplo, quando eu estou criando um aplicativo que tem que rodar no iPhone e no Android, é interessante que eu tenha um aparelho de cada. Porque no Brasil fica muito mais caro fazer isso. Porém, tem a parte de ser um imigrante, né? De você estar num país que não é o seu. Então, tipo, trabalhar de casa te isola um pouco, você acaba passando muito tempo em casa. Então, dependendo da pessoa, isso pode ser perigoso até, né? Pode levar a um quadro de depressão, pode levar a alguma coisa, alguma doença, alguma coisa assim. Então tem essas diferenças, mas assim, fora isso, pela natureza do meu trabalho em si, como
e eu não tenho contato, eu não me reporto a ninguém, pra mim é meio que a mesma coisa, né? Certo. Não tem grande diferença. No meu caso até, como eu crio meus próprios aplicativos, a natureza do meu trabalho precisa que eu dê um enfoque tão grande à programação quanto à parte empreendedora, a parte de negócios em si. Eu preciso sempre, qualquer decisão tomada tem que ser uma decisão baseada em negócios. Então assim, se eu vou escolher um framework, por exemplo, eu preciso escolher um framework que vá facilitar a minha vida, porque o tempo para mim vai ser importante. Eu preciso lançar alguma coisa. Então isso também faz parte aí do meu dia a dia. Mas é a mesma coisa que era no Brasil. E uma outra grande vantagem de estar aqui é você ter acesso a alguns meetups, né, que você não tem no Brasil. Quer dizer, não sei, o pessoal de São Paulo talvez tenha muitas oportunidades, no Rio não tem tanto, no resto do Brasil eu acredito que também não tenha tanto assim. Se você pegar Vancouver e Toronto, Vancouver nem tem tanto assim, mas como a gente está perto do Vale do Silício, é possível, talvez não seja viável você ir a todo momento, mas é possível você ir a alguns eventos lá. Por exemplo, eu fui no Samsung Dev no ano passado, cogitei no desse ano também, não tenho certeza se vou ainda vai acontecer, mas esse não é um meetup, mas é um evento, né? Que acontece, que é acessível, que dá para ir. Então tá aqui vai trazer essa vantagem também. Num evento desse você encontra outras pessoas da área, você tem acesso às tecnologias que vão ser lançadas. Então você tem várias vantagens aí. Inclusive, isso pode permitir criar um network interessante, né? E isso pode realmente mudar aí direcionar a sua carreira. Com certeza. Então é bem interessante esse ponto de estar aqui também. Ah, que bom. Bom, eu acho que, assim, meetups até tem bastante, mas eventos eu acho que São Paulo tinha mais. São Paulo É que São Paulo, o tamanho de São Paulo perto de Vancouver. Talvez São Paulo a gente tivesse que comparar com Toronto. Talvez em Toronto tenha mais. Toronto tenha mais do que aqui, Que só em questão de população, São Paulo aí é praticamente umas 10 vezes maior do que... porque os eventos, né, que tinha lá no AMB, São Paulo, tinha muito mais do que aqui. Aqui eu não vejo quase eventos da área de TI. Você tá perto dos eventos, né, então aqui nos Estados Unidos, né, a gente tá perto de São Francisco, né, Los Angeles, ali tem bastante. Lá tem muito. Mas pra cá... E eu vou te falar que eu escolhi Vancouver exatamente para ficar perto do Vale do Silício. Porque a minha ideia, quando eu vim, né, quando saiu lá o nosso PR, quando a gente veio, foi me dedicar cada vez mais ao YouTube, a criar mais conteúdo. E a minha ideia inicial, que não deu muito certo até aí então, eu ainda quero voltar a buscar isso, era trazer conteúdo do Vale, ir um pouco para lá e mais para lá, né? Então eu fui a alguns eventos, o canal era bem pequeno, também quando eu vi o canal era muito pequeno, tinha 1000 inscritos, a gente está fechando agora 50 mil em um ano e pouquinho. Então tem crescido bem, tem sido legal, talvez comece a fazer sentido em breve realmente ir com mais frequência para lá. Sim. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da participação do Igor. Muito obrigado, Igor, por ter vindo aqui. Eles conversaram sobre várias coisas dessa parte técnica, que eu não entendi nada, mas vocês entenderam. É um pouquinho de vingança, que todas as vezes eu só fico escutando. E, inclusive, tem vídeo no canal do Igor que a gente participou, falando um pouquinho de migração, tanto que lá foi mais eu que conversei do que o Gregory, né? Então agora foi a vingança deles. Mas deixa aqui no comentário se vocês querem ouvir falar mais sobre essa área de TI, que a gente chama o Igor de novo para conversar mais sobre essa área. Deixa aí as dúvidas de vocês, talvez sobre essa parte de linguagens e tudo mais que eles comentaram aqui. E então deixa nos comentários que a gente traz ele novamente para mais vídeos bem legais dessa área. Quer deixar algum recadinho final aí? Eu queria agradecer a vocês por esse convite, por estar aqui participando do vídeo de vocês. Muito obrigado. Eu queria deixar também um chamado para você assistir o vídeo lá no meu canal, onde a gente falou de migração, focado na área de TI, né? Eu acho que a gente não tem um vídeo no nosso canal sobre isso. Sério? Mas só sobre TI, não. Vez, Legal. E fica a oportunidade, se você ainda não segue o Igor, segue lá o canal dele, a gente vai deixar aqui o link aqui embaixo, então só ir lá, assiste o vídeo, já se inscreve, já curte, já tudo. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.